Vai falar sobre o Sport Clube Vitória. O Leão tem jogo importante nesse domingo contra o Criciúma, com transmissão aqui na tela da Band. A expectativa é de que alguns nomes possam voltar aí para a lista de relacionados. A reta final não vai ser fácil. O Vitória mantém uma distância confortável de 4 pontos para o vice-líder Sport, mas ainda terá pela frente 6 duelos contra times da parte de cima da tabela. Para o técnico Léo Condé, o segredo para se manter na liderança é o equilíbrio. E entender os momentos do jogo, de pressionar um pouco mais o adversário, o momento de marcar um pouco mais baixo e sair no contra-ataque. E depende muito da postura do adversário também. Às vezes você pensa em jogar de uma forma, mas o adversário, jogando dentro do campo deles, acaba tendo um fator facilitador para eles, para ter o entendimento e o controle do jogo. Mas a gente vai tentar dificultar ao máximo para que eles não se sintam confortáveis dentro da partida. O Vitória volta a campo às 6 da tarde de domingo, fora de casa, contra o Criciúma. O time catarinense ocupa a 8ª posição, a 10 pontos do rubro-negro e a 5 do G4. Apesar da boa colocação, o Tigre venceu apenas um dos últimos 5 jogos que disputou. E mesmo com essa oscilação, o elenco rubro-negro está preparado para um jogo difícil. Independente do momento deles, assim, até porque várias equipes passam por momento de oscilação dentro da competição. O Criciúma está passando por esse momento agora, mas é uma equipe que é um dos melhores mandantes, né? Assim como nós, Sport. Temos que ir lá fortes, bem preparados para fazer um grande jogo e trazer um bom resultado. Para a partida, devem seguir no departamento médico o lateral Zeca e o volante Matheus Trindade. Já os meias Giovanni Augusto e Dionísio chegaram à fase final da recuperação e podem reforçar a equipe, assim como o lateral Railan, que já voltou a treinar com o time. Às vezes, uma ou duas peças é normal você mudar por uma série de fatores. O que complica é quando você tem que mudar muitos jogadores de um jogo para outro e acaba mexendo muito na estrutura. Mas nessas 3 últimas partidas a gente conseguiu, né, repetir uma base que de uma certa forma contribuiu muito para a gente vencer esses 3 jogos. Pois é, meus amigos, quero saber de vocês a expectativa para essa partida. Como a gente já tinha comentado um pouquinho sobre os possíveis retornos, né? Vocês já falaram de Railan voltando para o time, é uma boa. Ali na lateral direita, Giovanni Augusto, quem sabe para um segundo tempo. Mas o Vitória sempre tem aquelas possíveis mudanças, né? O ataque muda bastante também. Como é que vocês estão esperando esse time para esse jogo contra o Criciúma? Olha, eu acredito que ele deva mexer pouco. Ou, no meu entender, apenas a volta do Railan. Porque o tempo de inatividade dele foi pouco, ele ficou fora há pouco tempo. E é um especialista na posição, acredito eu. Mas nós não sabemos, não podemos afirmar, tá? Pelo que ele tem em mão. Giovanni Augusto, um excelente jogador, mas tem muito tempo de inatividade. Não cabe ele começar jogando, acredito também. O Dionísio, mais ainda, estava num excelente momento quando sofreu a contusão. Então, ele tem opções, mas ele tem que ter a coerência, né, já que o time foi bem, pelo menos no resultado, não foi uma brilhante partida, mas venceu, que é o mais importante. E ele tem a possibilidade de manter praticamente toda uma equipe que vem de um ótimo resultado. Acredito eu. Porém, ele tem opções e o treinador, às vezes, nos surpreende. Espero que, se houver uma surpresa, seja para o bem do time, porque essa é uma partida que, se o Vitória trouxer um bom resultado, já praticamente consolida a sua classificação. Sabemos que vai enfrentar um adversário difícil, apesar do momento não ser favorável, mas não é fácil jogar ali dentro, não é fácil. E o Criciúma precisa muito desse resultado para manter a sua chama acesa, mesmo que muito difícil. Porém, o Vitória já mostrou que, fora de casa, já conseguiu bons resultados. E o momento que ele passa agora é favorável. Então, torço muito e acredito que o Vitória possa voltar desse jogo com resultado positivo. Eu falava aqui no começo que a maioria do time do Vitória é evangélico, né? E hoje de manhã o Vitória fez retornar a Capela do Barradão
a imagem de Nossa Senhora da Vitória que estava sendo restaurada, já foi colocada hoje, enfim. O treinador, inclusive, participou dessa missão. Os jogadores não estavam fazendo trabalho lá, mas enfim, isso não muda nada, porque aqui o país é um laico e cada um olha a sua crença. Do ponto de vista do futebol, eu acho que o Vitória vai ofertar para a sua torcida o que ela está esperando. Gerou uma enorme expectativa de Vitória voltar a ganhar o seu segundo jogo consecutivo fora de casa. Ganhou do Ituano, ganhou bem, não fez uma boa partida em casa, ganhou. O que importa agora é o resultado. Eu acho que dentro dessa linha, o Vitória vai propor a mesma coisa. Vai lá buscar um resultado positivo, 3 pontos de preferência, para começar a voar. Voar que nem foguete, né? Foguete não dá ré. Subiu, já vai embora. Eu acho que essa expectativa... E aí até para o torcedor entender, vamos lá, tem alguém aí apaixonado por Giovanni Augusto. Vamos colocar uma interrogação. Você tem o Wellington Nem, né? E o Wellington Nem está entrando de segunda. Poderia já estar jogando no time do Vitória. Não está. Né? Não, o Mateuzinho é titular hoje. Sim. Né? Então poderia, por exemplo, se fosse o caso, ele está utilizando o Wellington Nem, que joga naquela função também de meia. Ele não está usando. Então não tem por que hoje se justificar colocar o Giovanni Augusto. Está voltando agora, perfeito, tem qualidade, mas não é para um jogo desse. Até porque o Vitória, como eu disse, vai pegar um time lá desesperado, na contabilidade Tencate hoje. Ele precisa vencer de qualquer maneira a equipe do Vitória. É um estádio pequeno, a gente não sabe como é que vai estar o gramado, está chovendo muito e vai chover muito mais ainda. E pode ser que lá, que nesse estádio, termine, em vez de ter futebol, passa a ter qualquer coisa, menos futebol. Então a gente não sabe. Em cima disso, não vai colocar um jogador voltando agora de lesão no campo pesado. O Raylan não, o Raylan até pela disposição tática do jogo, eu creio que ele vai colocar o Raylan mesmo, porque o Raylan é mais ala do que defensor, do que lateral. E ele vai precisar disso. Do lado esquerdo, ele também tem um outro jogador que também é muito mais ala do que o lateral. Aliás, ele até já confessou, o Edson Lucas, que não sabe marcar direito, está aprendendo agora a marcar. Mas é um jogador que joga em profundidade, então acredita-se que o Vitória vai jogar muito pelos corredores laterais, buscando a assertividade lá na frente, e isso é que deve acontecer. Então, não tem por que inventar. Aliás, o torcedor, na linguagem esportiva, quando ele começa a inventar muito, é chamado de professor Pardal. E numa reta final, não tem mais o que inventar. Ele já conhece as peças, já sabe quem pode render, quem pode dar um pouquinho mais. E ainda tem um detalhe, acontece como no último jogo, às vezes a equipe está encontrando dificuldade, não consegue chegar lá, aí surge a individualidade. O jogador por si próprio resolve, como foi o caso do Mateuzinho. Então é um jogo emblemático, porque um adversário precisa desesperadamente vencer e o outro é líder e fala assim, eu vim aqui ganhar de você. Quer dizer, é uma briga gigante, inclusive, de felinos, né? Leão e tigre. Enfim, mas eu aposto, sim, no Raylan, nada de jogadores estavam parados em entrar agora, porque não precisa. O ataque do Vitória está funcionando, então não tem que ter mudança nenhuma. Talvez aí tenha o Matheus Gonçalves, está retornando agora. Esse sim, esse para mim tem que entrar como titular absoluto, até porque ele já mostrou que é eficaz, que dá resultado, impulsiona muito, impacta muito o ataque do Vitória para positivamente dizendo. A máxima está aí, time que está ganhando não se mexe, é uma máxima antiga. Mexer muito pouco quando for necessário. Eu já tive a satisfação de ir a Criciúma e trazer lá vitórias e triunfos, né? Vitórias do Rubro Negro, triunfos do Bahia. É um campo difícil de ser jogado, é um assalpão realmente, fechadinho, a torcida lá comparece em peso, né? E o Vitória tem que trabalhar em cima dessa situação. Léo Condé tem uma coisa que me agrada e outra coisa que me desagrada. A primeira que me agrada é que ele sabe estudar o adversário, isso aí eu não tenho nem dúvidas. E ele provou naquela nota 10 que ele tirou em cima do Novo Horizontino, que veio para cá querendo ganhar do Vitória e acabou perdendo o jogo, o Vitória ganhou naquela oportunidade. Então, ele sabe a leitura do adversário, tá bom? E a coisa que me desagrada nele é que ele demora muito de mudar. Ele não percebe que o jogador está mal. Democraticamente, eu discordo do companheiro Emílio Pinto. Matheus Gonçalves, nos últimos jogos, para mim, ele foi o pior jogador do Vitória. Vitória jogou com 10 homens toda vez que Matheus Gonçalves estava no jogo como titular. No início, sim, ele teve umas participações boas, fez um cruzamento, o Léo Gamalho fez um gol de cabeça e tal, aquele negócio todo. Mas nos 3 últimos jogos dele, ele foi escolhido por mim o pior jogador em campo.
fraco, ficou muito ruim o Matheus Gonçalves. Quem sabe ele não reencontra e acha o futebol dele nesse jogo, né? Botaria Tá quem ali, agora. João Andrade? Hã? Botaria quem ali no lugar dele? No lugar... Não, ele estava fora, estava Sim. machucado, tá voltando agora. Seguiria com quem? Hein? Iria com quem? Eu ia com quem já tá lá, não pode mexer, como tá lá. Léo Gamalho, o menino lá do... Oswaldo. Hein? Oswaldo, Léo Gamalho e Oswaldo, Castilho. Léo Gamalho e o outro lá, Castilho. o Mateuzinho, né? Não, Yuri Castilho. Yuri Castilho, Léo Gamalho e Oswaldo. Eles mesmo, deixa Matheus Gonçalves para depois. Ele perdeu a passada dele, está voltando agora do departamento médico da equipe do Vitória. Mas, enfim, eu vou naquela primeira máxima de que Léo Condé sabe analisar o adversário.